Hello! Cheguei aqui para fazer a parte 2 de Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar, né? E aí, na parte 2 do livro, ela vai falar sobre um lugar à mesa, de como as mulheres, mesmo que ocupem lugares de liderança, elas têm dificuldade, por exemplo, de em uma mesa de negócios, as mulheres não costumam se sentar à mesa. Isso são barreiras que as próprias mulheres se impõem. E aí ela fala de que várias vezes ela participou de reuniões e que as próprias mulheres não queriam se sentar à mesa, mesmo elas sendo convidadas e estando no mesmo patamar dos outros homens que participavam daquelas reuniões, né? Então a Sherry fala da importância das mulheres tomarem seu lugar à mesa, né? E ela fala dessa barreira interna no comportamento das próprias mulheres, que é uma barreira interna que nós somos criadas para desenvolver essa barreira interna em que a gente agora precisa culturalmente abaixar essa barreira interna, né? Então a gente precisa parar com isso, a gente precisa de uma mudança de comportamento para que a gente possa atingir melhores oportunidades na nossa carreira. Então ela também fala da síndrome do impostor e eu me identifiquei muito com essa parte. E ela fala que entre as mulheres é muito comum a síndrome do impostor. O que seria essa síndrome do impostor? Seria uma identificação psicológica das mulheres que todos os feitos, todas as realizações delas são mais atribuídas a fatores externos do que a fatores internos. Então, se elas conseguem alguma coisa, é mais por sorte, é mais por oportunidade, é mais por fatores externos do que por seu sucesso, por seu merecimento, do que por sua capacidade própria. E que as mulheres pensam o tempo todo que são uma fraude, que vão ser desmascaradas a qualquer momento. E a Sherry fala que ela se sente assim o tempo todo, até hoje, apesar de ela ter já sido reconhecida pela Forbes como uma das mulheres mais poderosas do mundo e tudo, mesmo assim ela se sente assim o tempo todo, ela sente que o tempo todo alguém vai descobrir que ela é uma fraude, que ela não é nada disso. E eu acho que toda mulher que ocupa um lugar de fala já se sentiu dessa forma. E aí ela fala que as mulheres precisam aproveitar melhor as oportunidades, né? E que ela fala da tendência das mulheres a baixarem as mãos. Ela fala que ela mesma, quando faz as palestras delas, ela fala que vai permitir 3 perguntas. E aí todas as pessoas levantam as mãos, homens e mulheres. E aí depois dela permitir essas 3 perguntas, algumas pessoas ainda permanecem com as mãos levantadas. Essas pessoas geralmente são homens, as mulheres tendem a baixar as mãos. Então isso significa que as mulheres têm essa tendência de abaixar as mãos e não continuar aproveitando essas oportunidades. Então os homens são muito mais agressivos nesse sentido. Então que nós mulheres precisamos ser mais agressivas também, nos inspirarmos nos homens nesse sentido, né? Ela também fala da relação de sucesso e simpatia, que a correlação é que fizeram um estudo em Harvard e botaram um currículo entre um homem que era super bem sucedido, que era um líder empresarial e tudo, e aí pediram para os estudantes analisarem o currículo e dizerem como é que era a personalidade desse homem. E todo mundo analisou como sendo um homem super gente boa, super simpático e tudo. E aí fizeram a mesma coisa, só que mudaram o nome para ser uma mulher. E todo mundo disse que era uma pessoa super competente, mas era uma pessoa super antipática. Isso demonstra que a correlação entre sucesso e simpatia ela é numa proporção igual para homens e inversa para as mulheres. Ou seja, quanto mais uma mulher tem sucesso, mais ela é avaliada como antipática. E isso faz com que as mulheres tenham uma pressão muito grande para abafar suas próprias realizações. Expor o sucesso para as mulheres é uma coisa negativa. Então as mulheres elas estão o tempo todo tentando esconder o que elas fizeram, esconder o que elas fizeram de bom para que não apareça, transpareça para a sociedade que elas têm sucesso demais, porque isso pode parecer que elas soem antipáticas ou metidas demais, e isso não é legal perante a sociedade. Para os homens é legal, mas para as mulheres não. E a Sherry fala da importância de expor o sucesso para que tenha mais sucesso. Então, por isso os homens conseguem ter mais sucesso. Isso é um dos fatores que fazem que os homens tenham mais sucesso. Porque a exposição do sucesso é um dos fatores que te permite alcançar mais sucesso. E os homens podem, tá tudo ok para a sociedade que os homens exponham esse sucesso. E para as mulheres não tá ok, né? E aí ela fala que outra coisa é que as mulheres não negociam tanto os salários quanto os homens, isso baseado em estudos científicos, né? Então as mulheres quando se formam, elas negociam muito menos salário que os homens, então elas aceitam a primeira proposta, porque elas ficam com vergonha de negociar, enquanto os homens negociam muito mais. Isso faz com que eles tenham propostas muito melhores e salários muito melhores.
Ela fala da importância de lideranças femininas, né? Que a liderança feminina precisa ser normalizada cada vez mais, e da importância de arriscar nas carreiras. Isso ela fala no capítulo que ela fala que a carreira não precisa ser uma escada, pode ser um trepa-trepa. E ela fala de como ela mudou de carreira várias vezes e como ela saiu de um órgão do Banco Mundial para ir para o Google em um salário muito menor, mas que tinha uma permissão de ascensão de carreira enorme na época, e o Google estava começando, e da mesma forma como ela saiu do Google para o Facebook. Então, assim, as mulheres tendem muito menos a arriscar em suas carreiras do que os homens. Isso faz também com que as mulheres tenham muito menos sucesso do que os homens. Então, a tendência de você ter sucesso na carreira também ela tá vinculada à tendência que a gente tem de assumir risco na nossa carreira. E as mulheres têm muito menos tendência a assumir risco. Então, ela fala da importância das mulheres assumirem risco também nas suas carreiras. E ela fala também que as mulheres geralmente elas só assumem um risco, elas assumem uma nova posição quando elas se sentem 100% prontas a ocupar essa nova função, enquanto os homens eles precisam estar só 60% prontos para ocupar aquela função, eles já se habilitam a ocupar aquela função. Então, assim, não significa que você precisa estar 100% pronta. Você não precisa ter todas as habilidades exigidas. Às vezes você só precisa arriscar, porque naquela nova função você vai aprender a desenvolver as outras habilidades necessárias para desenvolver aquele trabalho que você precisa, né? E aí, por último, nessa parte do livro, ela fala da importância de criar programas para estimular a liderança feminina e da importância de você ter mentores. Então ele fala também que, como nós temos muito mais líderes homens, a tendência é que os homens tendem a ser mentores de outros homens e que as mulheres esperam dos mentores muito mais do que os homens. Então os mentores eles tendem a ser muito mais diretos, muito mais objetivos do que aquilo que as mulheres esperam. Né, que é alguém que acautele a carreira delas, que é alguém que direcione totalmente, que é alguém que dê muito mais suporte, e que não é isso que o mentor vai te dar, porque o mentor não vai ter tempo para te dar tudo isso. Mas de qualquer forma, se eu tiver mais líderes femininas, eu vou ter muito mais oportunidade de ter mentoras femininas para desenvolver novas lideranças femininas, e por isso é muito mais importante que eu tenha lideranças femininas. E é isso que ela fala no livro, ficou maior do que eu esperava, e é isso.